Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Eu tô chegando na área neste domingo pra gente falar de Vascão. O Vascão que tá aquecendo as turbinas, visando o clássico contra o Fluminense amanhã à noite no Maracanã. Um duelo decisivo para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro, visando a parte de cima da tabela. O Vasco tem que aproveitar as oportunidades. Tem time acima do Vasco perdendo e também tem time vencendo. Então, por isso, o Vasco tem que vencer essa partida contra o Fluminense para seguir sonhando ali com uma posição melhor, né? Um G6, por que não um G4? Difícil, G4 hoje é difícil, mas um G6, né, meus amigos? Vamos nos contentar com a realidade. Um G6 tem pretensões e tem possibilidades claras, mas tem que ralar até o final, tem que vencer, tem que ter sequência, e é isso que o Fernando Diniz espera diante da partida contra o Fluminense. E a gente vai trazer aqui todos os detalhes do time que o Fernando Diniz vai colocar em campo, o aprendizado para essa partida, as lições, as estratégias, enfim, tudo que o Fernando Diniz conversou aí com a rapaziada do Vasco. E também vamos falar do Fluminense, hein? Porque o Fluminense está tratando o jogo contra o Vasco amanhã como uma verdadeira guerra, como uma prévia das semifinais da Copa do Brasil, né? A gente vai trazer tudo aí sobre a rivalidade deste duelo com o Fluminense. Então, meus amigos, antes da gente prosseguir, eu já te peço, né, aquela moral nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma, seja um inscrito do canal, vire um membro, tudo que você puder fazer para ajudar o nosso trabalho a prosperar no YouTube, eu te agradeço de montão, porque aqui tem jornalismo sério, jornalismo raiz, jornalismo sem fake news. Aqui você não vai escutar mentiras, não, e não vai ser enganado, vai ficar ciente para a par da realidade do Vascão. Valeu? Muito obrigado desde já. Bom, então vamos lá, vamos dar um pontapé inicial para esta partida de amanhã, uma partida que está mexendo com os brilhos do torcedor e dos jogadores, óbvio, né? E é mais uma possibilidade para o Fernando Diniz aí quebrar tabus, treinando a equipe do Vasco da Gama. Ele que está sendo conhecido aí como o exterminador de tabus, né? Fernando Diniz conseguiu quebrar muitos tabus recentemente, né? O Vasco não vencia o Fortaleza lá fora, não venceu o São Paulo no Morumbi há muito tempo, venceu. Não conseguiu uma goleada como aconteceu contra o Santos do Neymar por 6 lá fora também. Venceu, conseguiu, alcançou esses feitos aí. E o Vasco, o Fluminense também tem alguns feitos neste jogo aí, né? O primeiro é do próprio Diniz, né? Porque o Diniz não venceu ainda um clássico treinando o Vasco da Gama, mesmo contando com a primeira participação dele aqui, quando ele treinava o Vasco na Série B. Então, isso já é uma situação positiva. O Vasco venceu até o Botafogo nos pênaltis, mas no tempo normal, né? Agora na Copa do Brasil, não venceu. Então, isso já é um tabu importante. E outra coisa, o Vasco não vence no Maracanã há 13 jogos. Eu acho que o último foi contra o Atlético Mineiro, se eu não estou me enganado, em 2023. Então, também tem muito tempo sem vencer um jogo ali no Maracanã, né, no Campeonato Brasileiro. Então, isso é muito importante também de acontecer. E fora isso, tem o próprio duelo contra o Fluminense. O Vasco não vence o Fluminense, também no Maracanã, desde 2019. Então, tá na hora desses tabus aí serem quebrados, está na hora do Vasco colocar os devidos pingos nos is e prosperar no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo de suma importância. Como eu estava falando antes, o Vasco tem que 36 pontos. O São Paulo perdeu hoje para o Mirassol, estacionou ali nos 38. Então o Vasco vencendo já vai passar o São Paulo, né? O Grêmio está jogando agora, pode até passar o Vasco, tal, mas mesmo assim o Vasco vencendo não vai ficar atrás do Grêmio, vai ficar pau a pau ali, encostado e nos critérios de desempate. E aí tem o seguinte, o Botafogo venceu, né? O Botafogo está ali naquele G6 ali. O Botafogo venceu, o Bahia está jogando contra o Grêmio. Então, o Vasco tem que vencer para conseguir encostar aí e não deixar os times de baixo também subir. Então, esse jogo é muito importante, sim, porque um fato negativo, um placar negativo, as coisas
não vão ficar mais difíceis para o Vasco conseguir colocações melhores aí, pensando até numa Libertadores. Hoje o foco do Vasco é uma competição sul-americana. A sul-americana tá dentro, mas uma Libertadores é bem mais difícil, né? Porque aí para o G6 conseguir ser ampliado depende de outros fatores, né? De time brasileiro vencer Libertadores, enfim, de outro time vencer a Copa do Brasil. O Vasco está disputando na minha Copa do Brasil, tem uma condição também muito necessária de conseguir aí a vaga por lá. Mas a gente está querendo também posições maiores no Campeonato Brasileiro. Então essas são as condições e o Diniz vai atrás delas. Treinou com afinco o Vasco nesses últimos dias aí, e a boa notícia é que a base vai ser mantida com a volta do Paulo Henrique para a lateral direita. Ninguém sentiu um problema médico, nada. O Vasco está totalmente confirmado. Havia esta dúvida lá no ataque, né? Porque o Verratti era o titular da posição, o Andrés Gomes entrou, né? Fez por merecer. O Diniz gostou, embolou a cabeça dele e ele, nesses treinamentos, fez o que fez semana passada. Colocou os dois jogadores, fez treinos com uma parceria, outra parceria e, ao que tudo indica, o colombiano vai seguir aí no ataque vascaíno, né? O martelo está praticamente batido, salvo alguma mudança de última hora aí que o Verratti vá para titularidade, mas a princípio o artilheiro tem grande chance de ser mantido aí na reserva e ser uma peça pro segundo tempo, né, para o decorrer do jogo, caso o Vasco precise aí mudar a formação, precise de gols, precise de uma nova intensidade em campo. A princípio, o Diniz quer ver ali como vai prosperar o ataque com Andrés Gomes e Ryan, que no jogo passado deu certo. Vamos aguardar aí nesse jogo contra o Fluminense. O Diniz está preocupado um pouco com alguns jogadores do Fluminense que ele conhece muito bem, principalmente o John Kennedy, né, que é um atacante rápido, velocista, mas há outros jogadores, jogadores importantes, inclusive o Lúcio Acosta, né, que está retornando também, é uma peça importante daquele meio campo. Então, o Diniz está preocupado e por isso orientou o seu sistema defensivo a abrir o olho, ficar esperto, tanto o Tietê quanto o Barros, né? E ali fazendo a segurança com o Cuesta e o Robert Renan. Os laterais também buscando sempre a recomposição, porque o time do Fluminense é um time rápido, né? Às vezes. E outra coisa, em relação ao Thiago Silva, né? A bola aérea foi muito treinada essa semana, porque o Thiago Silva tem esse forte, né? No último jogo ele conseguiu ali na área aquelas infiltrações, conseguiu se penetrar e fazer o gol da vitória sobre o Juventude. Então, essas foram as orientações do Fernando Diniz e a gente espera que o Vasco consiga realmente mais um resultado positivo, porque vai ser muito importante para a sequência que está por vir, porque o Vasco vai justamente bater de frente contra esses times que estão aí, RB Bragantino, Grêmio, que estão disputando aí uma zona mais acima. Bom, caso nada mude, né, a princípio o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, o Tietê, o Barros, o Coutinho e o Nuno, e lá na frente o Ryan e o Andrés Gomes. O Ryan ali sendo um flutuador, um falso 9. E aí, meus amigos, acha que esse time está bem escalado ou você preferia que o Verratti fosse o titular dessa equipe? Então, ó, comente e participe. Bom, eu vou falar rapidinho do Fluminense, né? Hoje não tem setorista do Fluminense, mas a gente tem repórteres aí de GE, Rádio Tupi, vários aí que também cobrem com excelência o tricolor carioca. E a situação é o seguinte, meus amigos. O Fluminense, na figura principalmente do John Kennedy, né? Andou dando uma declaração aí de que o jogo de amanhã vai ser guerra. É guerra desde já. E que eles vão ali com sangue nos olhos. Por quê? Porque eles consideram que é uma prévia das semifinais da Copa do Brasil. Então o Fluminense está aí mordido, tinhoso, querendo pregar uma peça no Vasco e já encarando como uma verdadeira decisão de Copa do Brasil esse jogo aí. Então, além de querer prosperar na tabela, eles querem já começar a marcar território, a vencer, a mandar ali
já visando a Copa do Brasil. Então o John Kennedy deu essa declaração de que o jogo de amanhã vai ser uma guerra e agora eu queria saber a sua opinião. Tá concordando que é uma prévia das semifinais, que é uma guerra mesmo? Bom, o Fluminense está escalado, né? A princípio vai a campo com o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas e o René. O Hércules, o Martinelli e o Lúcio Acosta ali na meiuca. E lá na frente o Canóbio, o Serna e o John Kennedy. Esse aí que deu esta declaração. Como vocês podem ver, é um ataque aí rápido. Então realmente tem que abrir o olho. Mas o Fernando Diniz conhece muito bem esses jogadores ali, principalmente o John Kennedy. E certamente deve ter armado alguma estratégia para neutralizá-lo nessa partida de amanhã. Bom, essas são as informações aí dos dois times, tudo escalado, bonitinho. E agora eu deixo os comentários para vocês aí, para a gente interagir juntos nesse boletim. Bom, aí está, amanhã a gente está de volta, tentando aí um pós-jogo para a gente opinar como foi essa partida. Agradeço a você, um grande domingo, um grande início de semana e até lá!